Faça parte do nosso clube de assinaturas e colabore sugerindo temas para as próximas histórias. Seremos colegas. Se prepare, a história de hoje já vai começar. O calor abrasante do sertão não tinha piedade. O céu, uma imensidão sem fim de um azul desbotado, parecia desabar sobre a terra rachada, sufocando cada respiração com a promessa de mais um dia de tortura. O som dos cascos dos cavalos batendo contra o chão seco era abafado pela poeira, mas ainda assim, não havia nada que escapasse ao ouvido atento de Esmeralda. Ela estava ali, ao lado da mãe, em silêncio, com as mãos sujas de terra. Olhava os homens que se aproximavam, os rostos duros como a terra que pisavam. Um homem a mais entre eles, um de rosto inexpressivo, com olhos vazios como os daqueles que já não esperam nada da vida, cavalgava à frente. Silvério. Os homens falavam entre si, mas Esmeralda não conseguia entender direito as palavras. Eles riam do que estavam falando e a olhava como se ela fosse uma gazela indefesa no meio do campo pronta para ser devorada por seu predador. Era como se seu corpo, encolhido de vergonha e medo, a impedisse de ouvir o que realmente importava. Ela não sabia ainda, mas naquele momento, sua vida estava sendo entregue a um destino inclemente. Esmeralda era uma linda mulher jovem. O seu corpo tinha curvas que encantava a todos, e os seus médios botões como uma peramadura por dentro dos tecidos que ela vestia. A mãe, sem olhar para ela, murmurou algo que fez Esmeralda se arrepiar. Você vai com ele agora, filha. Acabou. Não há outra saída. A voz da mãe tremia, mas não por arrependimento. Ela sabia que, ao entregar a filha a Silvério, tinha decidido o que restava de sua vida. Esmeralda não podia acreditar que aquilo era verdade. Ela relutou, implorou à mãe que não a deixasse ir. Aquele homem faria mal a ela, abusaria da sua ingenuidade, mas, enquanto falava e implorava a mãe, Silvério já se aproximava dela com o seu olhar de lobo predador e ela presa fresca que ele acabou de achar sozinha no meio do campo. Silvério desceu do cavalo com a mesma firmeza que usava para acomodar os homens e os animais. O olhar que lançou a Esmeralda foi mais de propriedade do que de curiosidade, mais frio do que qualquer palavra poderia expressar. Mas ele não podia disfarçar o quanto desejou Esmeralda naquele momento. Ela era linda e tinha o frescor da juventude. O vento que bagunçava os cabelos de Esmeralda a deixava ainda mais bonita. Ela é sua agora. Fica com ela, disse a mãe. Vai aprender a trabalhar no campo, disse o pai de Esmeralda que o acompanhava, apontando para Esmeralda com um gesto impessoal. Sem esperar resposta, Esmeralda saiu correndo pela fazenda tropeçando no que estava à sua frente. Ela precisava fugir dali. Ela não podia se entregar tão fácil, precisava lutar por sua própria vida e liberdade. Silvério se virou com uma rapidez, montou novamente no cavalo e de igual forma como fazia com os seus bois ao fugirem do pasto, ele lançou uma corda em forma de laço e laçou Esmeralda que caiu ao chão tomando toda a poeira daquela terra avermelhada que subia. Esmeralda não tinha outro jeito, ela não tinha como fugir daquele homem que a perseguia. O seu destino já estava traçado por seus próprios pais que a via como uma mercadoria, ela era a chance deles quitarem as suas dívidas financeiras. Ela se levantou e foi caminhando até a fazenda. Ela o seguiu, sem escolha, seus pés arrastando sobre o solo quente e duro. E todos olhavam Esmeralda sendo arrastada como se fosse uma mercadoria. Quando chegaram à fazenda, a opressão da terra se sentiu como um peso sobre seus ombros. O cheiro do esterco e da madeira velha invadiu suas narinas e a grande casa, quase desmoronando, parecia engolir qualquer esperança que restasse. Esmeralda, sem saber, estava entrando em uma prisão disfarçada de casa. Silvério virou-se para ela, sua voz grave cortando o silêncio. Você agora é minha e posso fazer com você o que quiser. O seu cheiro selvagem misturado ao frescor da sua pele deixa-me com muita vontade de te possuir agora. Esmeralda, com medo, se encolheu junto a uma parede e ao ver aquela cena, o fazendeiro bruto e cruel disse a ela: Você não veio aqui para descansar. Vai começar a trabalhar. Faça o que eu disser, faça o que eu mandar. Ela apenas assentiu, sentindo uma humilhação que nunca imaginara ser possível. Não havia como reagir, não havia espaço para um movimento de rebeldia.
Estava diante de um homem cruel e rude que a via apenas como mais um gado que ele acabou de comprar. Com um gesto impaciente, Silvério deu a ordem para que ela começasse imediatamente a trabalhar, e Esmeralda foi se misturando à rotina pesada e cruel da fazenda. Cada passo seu parecia uma marcha rumo a um abismo. Quando Esmeralda saiu para trabalhar, Silvério pensou alto e falou: "À noite o seu trabalho será outro, será comigo, cabrita rebelde." Ao chegar à noite, Esmeralda estava esgotada, ela somente desejava ter um local para dormir, mas sabia que o celeiro seria agora o seu quarto. Ao chegar no celeiro, lá estava Silvério, com o seu famoso chicote das mãos. Ele olhava Esmeralda como se fosse um animal pronto para o abate. Esmeralda, ao ver que Silvério estava lá, ela ficou imóvel, sem dizer uma palavra. Ele se aproximou dela, tocando os seus cabelos e cheirando os seus fios, colocou as suas mãos nos seus ombros e depois na sua cintura e disse a ela: "Hoje você poderá descansar, mas não se esqueça que você é minha, você é minha." Ele saiu e deixou Esmeralda sozinha. Esmeralda, sem reação, respirou aliviada, mas sabia que não poderia fugir por muito tempo. Esmeralda mal teve tempo para se adaptar à rotina brutal da fazenda. A cada novo amanhecer, ela era acordada pelo som da buzina do oleiro, o grito estridente que anunciava mais um dia de trabalho. A vida era árida, dura, feita de suor e silêncio. Os peões passavam por ela e sempre riam e a olhava como se ela fosse uma mercadoria exposta à vitrine. Esmeralda chamava a atenção de todos ao seu redor devido à sua beleza selvagem. Os primeiros dias foram um pesadelo. Silvério nunca sorria, nunca falava com ela mais do que o necessário ou sempre insinuava que ele poderia a possuir no momento que quisesse. Cada gesto seu, cada ordem, soava como uma sentença. O peso da sua presença era sufocante, como o sol implacável que queimava a pele dela, mas nada parecia mais cruel do que ser tratada por ele como uma mercadoria. Silvério a observava de longe, um olhar impassível, que não revelava nada, mas que, de algum modo, fazia com que Esmeralda se sentisse observada, vigiada. Ao contrário, cada palavra que Esmeralda trabalhava até seus ossos doerem, sem descanso, sem sequer um momento para olhar ao redor, sem um instante para respirar. Em um dos raros momentos de pausa, quando o sol já estava começando a se esconder atrás das montanhas distantes, Esmeralda se permitiu encostar-se à parede fria da casa, tentando recuperar o fôlego. Ela olhou para suas mãos, agora calejadas pelo trabalho. Foi quando ouviu passos se aproximando, firmes e imponentes. Era ele. Silvério, que a observava mais uma vez, com aqueles olhos profundos e vazios. Ele parou diante dela, sua expressão tão dura quanto a própria terra. "Você está fazendo o corpo mole. Tem que se esforçar mais." Sua voz era um comando, não uma sugestão. Ele não esperava que ela dissesse algo. "Levante-se. Não tenho tempo para pessoas fracas." Esmeralda sentiu uma revolta crescente, mas sabia que não tinha poder algum ali. Ela se levantou, mas algo dentro dela, uma fagulha de indignação, fez com que ela encarasse Silvério nos olhos. Ele a observou com um leve sorriso, mas não era um sorriso de bondade. Era um sorriso de quem sabia que dominava tudo ao redor, inclusive ela. Ela ficou encarando ele sem dizer nenhuma palavra. "Você pode não gostar de mim, Esmeralda, mas vai me obedecer. Isso é o que você é agora. Uma serva. Nada mais. Você é minha, os seus pais, dois fracassados, te venderam a mim para terem a liberdade que eles nunca conseguiram pagar através do trabalho." Esmeralda com um olhar furioso olhou para ele, mas ela engoliu as palavras que queria dizer. Silvério a deixou ali, em silêncio, e ela continuou seu trabalho. Mas o olhar dele ficou na sua mente como uma cicatriz. A noite caía lentamente sobre a fazenda, trazendo um alívio temporário da intensidade do calor. Esmeralda, com as mãos sujas de terra e a alma cansada, não encontrou descanso na escuridão. Deitada sobre o colchão raso e cheio de feno, ela tentava não pensar nas horas que se arrastavam lentamente, como um condenamento. Ela pensava como os pais poderam ser capazes de fazer aquilo com ela. Esmeralda resolveu levantar e tomar um banho. O chuveiro que ela usava ficava no meio da fazenda, cercado apenas por madeira.
A essas horas todos já voltaram para as suas casas. Esmeralda se sentia segura para ir tomar o seu banho. Olhando as estrelas e a noite iluminada pela lua, Esmeralda começou o seu banho, molhando seu corpo e cantando uma música que a fazia se acalmar. Foi quando ela sentiu que alguém a observava. Ela olhou para um lado e para o outro, mas não via ninguém. Foi quando de repente ela viu Silvério, montado no seu cavalo e a observando no momento do banho. Ela se assustou e disse: "Não se aproxime de mim." Silvério, com um olhar de desejo, foi se aproximando dela. Esmeralda sabia que não poderia fugir daquele momento. Silvério, ao ver o corpo de Esmeralda, da forma que ela veio ao mundo, não podia conter os seus impulsos. Ele sussurrou: "Esmeralda, Esmeralda, como você é linda, minha cabritinha selvagem." Esmeralda, tomada pelo medo, se agachou e se encolheu ao chão, e à sua frente a água continuava a cair do chuveiro. Silvério abriu a porta de madeira, chegou perto de Esmeralda, respirou fundo, e disse a ela: "Levante-se." Esmeralda, tomada pelo medo e pavor, se levantou. Ele olhou para o seu corpo e entregou a ela uma toalha de banho. "Vista-se e volte e saia daqui." Esmeralda, sem pensar duas vezes, com o corpo ainda molhado, ela se vestiu e prontamente saiu dali. No outro dia, quando o sol ainda não tinha chegado às alturas, o som dos gritos dos peões que passavam pela casa fez-se levantar de repente. Ela observou pela janela, tentando entender o que se passava, quando o viu novamente. Silvério, parado diante de um dos peões, discutindo de forma ríspida sobre algum erro no trabalho. Ele estava imerso em sua própria autoridade, como sempre. As palavras eram fortes, as ameaças, mais ainda. Mas era o olhar dele, feroz e impassível, que prendia a atenção de Esmeralda. Silvério tinha um chicote nas mãos e fazia com que todos temessem a autoridade dele. Por mais que ele fosse bruto e cruel, algo nele começou a atrair a atenção de Esmeralda, uma força inegável que fazia sua mente girar. Era difícil compreender, mas esse homem não era apenas um tirano, ele tinha algo de mais profundo, algo que parecia arrastar tudo ao seu redor. E, de alguma forma, Esmeralda começou a sentir-se atraída por isso. No dia seguinte, o trabalho parecia nunca ter fim. Silvério a obrigava a carregar os sacos de grãos pesados, e sempre que ela tentava respirar, ele estava ali, observando, comandando. Os outros peões olhavam para ela, mas não ofereciam ajuda. Nenhum gesto de compaixão. Esmeralda era uma estranha ali, uma pessoa sem valor, sem lugar. Mas algo nela, um espírito teimoso, não se apagava. Cada vez que ele a humilhava, a desafiava, uma raiva silenciosa se acumulava. Ela não tinha mais forças para gritar. E foi nesse momento que algo inusitado aconteceu. Silvério se aproximou dela. "Você tem uma força que não sabia que possuía", ele disse, quase como se falasse para si mesmo. Silvério, sempre que falava com Esmeralda, ele fazia questão de encostar o seu corpo ao dele para que ela pudesse sentir a sensação de posse que ele tinha sobre ela. Esmeralda não respondeu. A única coisa que ela conseguiu fazer foi encará-lo com um olhar furioso, como se ele fosse mais um obstáculo na sua caminhada diária. Mas naquele momento, ela sabia. Havia algo mais no olhar dele, algo que não estava disposto a revelar, mas que ela sentia claramente. Após isso, ele se virou e saiu. O sol estava mais baixo no horizonte quando Esmeralda, já acostumada à rotina da fazenda, percebeu a mudança no comportamento de Silvério. Ele, que antes a tratava como uma ferramenta, agora parecia estudá-la de uma forma que ela não conseguia entender. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele a convocou para uma tarefa diferente, algo que não envolvia o trabalho físico. Esmeralda não sabia se devia se sentir aliviada ou apreensiva. Silvério nunca oferecia uma escolha. Era mais uma ordem disfarçada de oportunidade. "Esmeralda, vamos dar uma olhada nos livros da casa", ele disse, com uma voz que mais parecia uma sentença do que uma sugestão. "Você sabe ler?" perguntou ele. Esmeralda apenas balançou a cabeça dizendo que não. Esmeralda o seguiu até a sala principal, onde a mobília pesada e escura parecia sufocar qualquer tentativa de iluminação. Ele se moveu rapidamente até uma estante empoeirada, puxando um livro grosso e volumoso. "Se você não sabe o que está fazendo, aprenderá."
Aqui está seu novo trabalho. Ela olhou sem entender, seu estômago embrulhando com a ideia de que ele estava, mais uma vez, se utilizando de sua posição para humilhá-la. Mas ele a encarou com uma expressão implacável, exigindo obediência. Ao olhar a mesa do escritório, Esmeralda viu Silvério e uma mulher muito bonita na fotografia. Ela, muito curiosa, perguntou a ele: "Quem é?" Ele olhou a fotografia e ignorou a pergunta de Esmeralda. Logo após disse a ela: "Você vai começar a aprender a ler e a escrever, eu vou precisar de você para outros serviços." Disse ele, sua voz carregada de autoridade. Esmeralda piscou, incrédula. Como ele se atrevia a dar-lhe essa tarefa? Como ele pensava que ela, uma mulher sem educação, seria capaz de aprender aquilo? "Você não pode me forçar a aprender essas coisas", ela respondeu, o tom desafiador escapando de sua boca. Mas Silvério não parecia surpreso. Ele colocou o livro diante dela e o abriu, as palavras escritas com uma tinta que parecia mais antiga do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. O cheiro de papel amarelado preenchia o ambiente, uma fragrância única de algo que deveria ser guardado em segredo. "Eu posso, e você vai aprender. Não há mais espaço para sua ignorância aqui." Esmeralda ficou em silêncio, observando a página à sua frente. As palavras eram um emaranhado de símbolos que não significavam nada para ela. Cada letra parecia um obstáculo impossível. Silvério não deu espaço para hesitações. Ele se sentou ao seu lado e começou a explicar, de forma brusca, o significado de cada letra. As horas passaram sem que ela notasse. Cada palavra, cada sílaba, parecia se enredar dentro de sua mente, como se as correntes da ignorância estivessem sendo quebradas um pedaço de cada vez. Mas o processo era torturante. Esmeralda lutava com suas próprias limitações, sua mente tentando acompanhar o ritmo implacável que ele lhe impunha. Os dias se passaram e Esmeralda continuava os estudos. Esmeralda começou a entender o peso de cada palavra que Silvério a forçava a ler. No início, o processo era uma tortura, uma batalha constante contra os limites da sua mente. Mas, à medida que o tempo avançava, as palavras começaram a formar um significado que ela não podia mais ignorar. Cada nova frase que ela conseguia compreender parecia uma vitória, mas também trazia consigo a sombra de uma dúvida crescente. Por que ele estava fazendo isso? Por que ele, um homem tão rígido e implacável, investiria seu tempo e energia nela, uma simples mulher sem valor? Ela não esquecia da noite do banho, a noite que ele poderia possuí-la mas não fez. Ele poderia ter tomado seu corpo abaixo da luz da lua, nada o impediria naquele momento, mas ele, como um cavalheiro, olhou para o seu corpo molhado, estendeu uma toalha e pediu que ela se retirasse dali. Esmeralda pensava nisso a todo momento. A fazenda estava cada vez mais pesada. Silvério parecia mudar com o passar dos dias. Já não era apenas o homem que a humilhava em silêncio, mas alguém que a observava com um tipo de vigilância que não conseguia entender. Ele dividia o tempo dela em dois, uma parte na fazenda e outra parte na leitura. Um dia, enquanto Esmeralda trabalhava na lavoura, Silvério se aproximou dela. O calor do meio-dia fazia o ar pesar, e a terra estalava sob seus pés. Ele parou diante dela, com as mãos nas coxas e a respiração ofegante. Esmeralda não ousou levantá-la, sentindo a tensão entre eles como uma linha invisível, pronta para ser cortada. "Você tem se esforçado mais", ele disse, quebrando o silêncio entre eles. Sua voz era mais suave do que ela estava acostumada, quase imperceptível. Esmeralda levantou o olhar, sem saber o que esperar. "Esmeralda, nós iremos à cidade comprar roupas novas para você." Ela respondeu: "Roupas novas para mim? Mas por quê?" Ele disse: "Eu não quero mais que você se vista com esses trapos, parecendo um bicho do mato. Quando você estiver bem segura na leitura, eu terei outros serviços para você. Vou contratar uma pessoa que te ensine a comer com talhares e a se portar em uma mesa." "Você se sente mais segura na leitura?" perguntou ele. "Eu, não sei", ela respondeu, a insegurança em sua voz transparecendo. "Mas estou tentando." Silvério não disse mais nada. Ele se virou e caminhou para longe,
mas a surpresa de suas palavras ficou gravado na mente de Esmeralda. A dúvida, o medo e a esperança misturavam-se em um turbilhão de emoções dentro dela. Ela não sabia o que ele queria dela, mas sabia que ele a desafiava de maneiras que ela jamais imaginou ser possível. A noite chegou rapidamente, e o calor do dia foi substituído pela frescura da brisa. Mas Esmeralda não conseguiu descansar. Ela se deitou na cama improvisada no celeiro, os olhos fixos no teto de madeira. Ela resolveu ir ao banho novamente. Desta vez, enquanto ensaboava o seu corpo e cantava a música que a acalmava, ela olhava em volta a fim de saber se Silvério não estava ali. Se ele não estava a observando, no fundo ela desejava que ele estivesse ali, pois alguma coisa começou a mudar dentro dela. Ela não sentia mais medo dele, pelo contrário, ela começou a desejar a presença dele. Naquela noite Silvério não apareceu, e ao terminar o seu banho, Esmeralda voltou para sua cama no celeiro. Ao amanhecer o calor da manhã era insuportável, o ar pesado com a promessa de mais um dia exaustivo na lavoura. Esmeralda sentia seus músculos doerem com a pressão de cada tarefa que lhe era dada. Esmeralda pensava em Silvério a todo tempo e se sentia inquieta por ainda não tê-lo visto naquele dia. À tarde, um peão que trabalhava diretamente com Silvério, foi até a parte da fazenda onde Esmeralda trabalhava e disse a ela que Silvério a esperava em casa. Ao chegar em casa e ver Silvério, o coração de Esmeralda começou a disparar. Ela se perguntava o que era aquilo, o que ela estava sentindo, ou por que os seus impulsos estavam descontrolados. Ela queria perguntar a ele o porquê não apareceu para vigiá-la enquanto tomava banho, mas preferiu conter as palavras. Naquele dia, enquanto ela se concentrava na leitura de um texto simples, ele se aproximou dela de novo, suas botas pesando no chão de terra, ecoando como um aviso. Esmeralda não olhou de imediato, sabendo que, se o fizesse, sentiria a tensão do desejo crescer em seu corpo. Você não está se esforçando o suficiente, ele disse, seu tom mais frio do que o habitual. Não é só sobre aprender as palavras. É sobre entender o que elas significam. Esmeralda levantou os olhos, seu coração batendo mais rápido. Entender o que elas significam. Eu tento, Silvério. Eu tento de todas as formas, ela respondeu, a voz quase falhando enquanto falava. Mas não sei se sou capaz. Ele a observou por um momento, o olhar fixo, sem expressar qualquer emoção aparente. Você não tem escolha. O que você sabe até agora é irrelevante. O que importa é o que você será daqui a algum tempo. Você precisa aprender a superar as suas dificuldades. Eu estou te dando a chance de ter uma vida melhor, Esmeralda. E enquanto falava isso ele foi se aproximando dela. Esmeralda começava a observar que Silvério, apesar de ser bem mais velho que ela, era um homem muito bonito e charmoso. Essas palavras martelaram sua mente. O que ela seria daqui a algum tempo? O resto do dia foi uma mistura de esforço físico e mental, a rotina se tornando cada vez mais opressiva. Cada vez que ela falhava em entender as palavras, o olhar de Silvério parecia pesar ainda mais. Ele não a deixava escapar do confronto. Sempre que ela mostrava fraqueza, ele estava lá, aguardando, como se soubesse exatamente como puxá-la mais fundo para a própria insegurança. À noite, enquanto se preparava para dormir, Esmeralda não conseguia se afastar do que ele havia dito. O que ela seria daqui a algum tempo? Sua mente estava cheia de perguntas, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Foi então que ela ouviu passos na porta. Silvério entrou no celeiro, como sempre, com a presença de um homem que dominava o espaço ao seu redor. Mas algo em seu olhar estava diferente dessa vez. Ele parecia inquieto. Sua postura rígida e arrogante não disfarçava completamente a leve dúvida que parecia se refletir em seus olhos. Eu não deveria estar aqui, ele começou, como se falasse para si mesmo, mais do que para ela. Mas vejo que você está lutando. E talvez eu tenha sido duro demais. Esmeralda o encarou, sem saber como reagir. Aquela era uma postura nova, diferente da que ele costumava adotar, e aquilo a deixou ainda mais confusa. Não estou reclamando, Silvério, ela respondeu, a voz firme apesar da dor que a consumia. Mas você está me forçando a ser alguém que eu não sou.
E não sei se sou capaz de ser o que você espera. Ele permaneceu em silêncio por um momento, e então deu um passo à frente, mais perto dela do que ela jamais o sentirá antes. A tensão do desejo entre eles era palpável, como se ambos estivessem à beira de algo que não podiam mais ignorar. Esmeralda podia sentir a presença dele invadindo os desejos do seu corpo, ela não poderia mais se controlar. Ela desejava aquele homem. Eu não espero nada, Esmeralda, disse ele, sua voz agora mais baixa, quase íntima. O que estou fazendo é, dando-lhe a oportunidade de ser mais do que você pensava que seria. Ao ouvir aquelas palavras, Esmeralda se aproximou de Silvério e ergue as suas mãos de forma delicada até o seu rosto e o acariciou e com a voz bem baixinha, quase sussurrando, ela disse, obrigada por fazer isso por mim, porém, eu não sei se vou conseguir. Ele imediatamente disse a ela, você só não conseguirá se não quiser. As palavras dele reverberaram em sua mente durante toda aquela noite, se enroscando nela como uma rede que a aprisionava mais a cada segundo. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio denso, como se o próprio ar estivesse carregado de uma tensão crescente. Esmeralda continuava seu trabalho na fazenda, mas a mente, essa, estava longe dali, vagando em torno das palavras que Silvério havia dito. Esmeralda pegou um livro e levou para o celeiro, ela passava a noite toda estudando e se aperfeiçoando na leitura. Ao meio-dia daquele dia, o sol rachando na terra e a poeira que o vento levantava, Esmeralda sentou abaixo de uma árvore e começou a ler em voz alta. Ela não viu que de longe Silvério a observava, mas a voz dela levada pelo vento ecoava até ele. Silvério se aproximou, e ao ver que ele estava próximo, Esmeralda aumentou mais a voz a fim que ele escutasse as palavras que ela aprendeu a ler e recitava para ele. Ela começou a dizer, lá vem ele, o homem que me fascina e que me inquieta enquanto rolo sobre o feno. Eu deliro ao lembrar dele. Ele é rude, forte e severo, mas esconde uma doçura que encanta quem o conhece bem. Eu o desejo com todas as minhas forças, eu desejo ser dele, ser tomada por ele e entregar a ele a pureza que guardo para o homem que eu amarei. Eu sou dele, eu sei, ele me comprou e sou todinha dele. Ao ouvir aquelas palavras, Silvério desceu do cavalo como se fosse um touro selvagem e se aproximando de Esmeralda sem dizer uma palavra a tomou em seus braços e a beijou. Aquele momento parecia mágico, Esmeralda deixava Silvério passear em seu corpo e a vontade que ela tinha de ser dele era incontrolável. Silvério se mostrava um homem rude e delicado ao mesmo tempo, ele cheirava o corpo de Esmeralda, se envolvia nos cabelos, o raio de sol nos cabelos de Esmeralda a deixava ainda mais bonita, e Esmeralda sentia como Silvério tinha um lindo corpo forte, parecia um touro. Silvério, contendo seus impulsos, parou e disse, Esmeralda, você me deixa louco, cabrita selvagem, mas não podemos, aqui não. Preciso voltar ao trabalho. Ele subiu no seu cavalo e saiu cavalgando pela fazenda. Esmeralda continuou ali, lendo aquele livro e pensando em Silvério. Naquela noite, quando todos já haviam se retirado para suas casas, Esmeralda foi tomar o seu banho habitual. Desta vez, ao chegar lá, Silvério já esperava por ela. Ela olhou para ele com um olhar de surpresa e satisfação e sem dizer uma palavra, tirou a sua roupa e entrou no box improvisado no meio da fazenda. A única luz que iluminava aquele ambiente era a lua e as estrelas. Ela começou a cantar a música que cantava todas as vezes que ia tomar seu banho. Enquanto ela se ensaboava, Silvério, montado no seu cavalo, admirava como se ali estivesse a mulher mais bonita do mundo. Esmeralda abriu a porta do box de madeira, fazendo com que Silvério a visse por completo e o convidou para entrar. Silvério já estava em delírio, ele queria aquela mulher, ele a desejava, ele estava enlouquecido de amor por ela. Rapidamente ele tirou a sua roupa e entrou no box. Esmeralda, que estava ainda ensaboada, passou sabonete no corpo dele. Silvério fechava os olhos pois não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Era como se ele fosse um jovem novamente, o seu corpo estava a mil. Ele se encostou em Esmeralda, colocando as suas mãos por trás do seu pescoço e disse a ela, minha cabrita selvagem, eu te desejo com todas as minhas forças, e ela respondeu, meu fazendeiro rude, eu quero ser a sua mulher, faz de mim mulher, me ama abaixo das luzes da lua e das estrelas. Silvério e Esmeralda se amaram naquela noite, a noite parecia não ter fim,
eles se amaram por mais de 3 vezes e ao terminarem aquele momento que parecia não ter fim, ele a convidou para dormir na casa dele e Esmeralda aceitou. No outro dia. Era uma terça-feira, e Esmeralda estava sentada em uma mesa simples, com o livro diante de si. Ela disse a Silvério: "Eu me sinto pronta." Silvério olhou para ela com um olhar de admiração e encanto. Ele a carregou até o seu quarto, e a jogou de forma delicada sobre a sua cama com lençóis macios e cheirosos. O colchão e os travesseiros de pena de ganso. Ele se declarou a Esmeralda dizendo: "Cabritinha, o seu corpo é macio e cheio de vida. Os seus botões são delicados, como uma pera que está pronta a ser devorada. Você despertou em mim o desejo que há anos não sentia por ninguém. Como é bom reviver a juventude com você, como é delicioso te sentir o seu cheiro, os seus lábios formosos e com sabor de mel silvestre, os seus olhos que têm a cor do mel. Eu sou seu Esmeralda, agora sou seu servo e você poderá fazer de mim o que quiser, me usar, me lambuzar com os seus lábios porque eu te desejo. Esmeralda, você aceita ser a minha mulher?" Esmeralda olhou para ele com um olhar de surpresa e prontamente respondeu: "Sim, eu aceito meu amor. O meu maior desejo é ser a sua mulher." Esmeralda e Silvério viviam a verdadeira lua de mel, eles se amavam o dia todo. Silvério disse a Esmeralda que gostaria de fazer tudo por caminhos certos com ela. Ele a pediu em casamento, e enquanto o dia do casamento não chegava, Silvério contratou professores para ensinar a Esmeralda como uma dama deve se portar à mesa, na sociedade, e Esmeralda passou a amar aquelas novidades que antes ela nunca teve acesso. No dia do casamento de Silvério e Esmeralda, parecia a festa de um rei e de uma rainha. Toda a região foi convidada e inclusive os seus pais. Os pais dela foram à festa. Eles pediram perdão a Esmeralda por tudo que fizeram a ela, por terem vendido ela como se fosse uma mercadoria. Esmeralda os perdoou, ela disse que não guardaria ressentimentos. Após casados, Esmeralda passou a ser conhecida por todos como a esposa do carrasco Silvério. Esmeralda já entendia muito sobre os negócios do marido e passou a chefiar equipes, aumentando os lucros de Silvério. Às noites, Esmeralda e Silvério voltavam àquele box velho de madeira que ficava no meio da fazenda, onde eles se amaram pela primeira vez. Ali eles tomavam banho juntos e se amavam abaixo da luz da lua e das estrelas. Silvério finalmente respondeu a Esmeralda quem era aquela mulher que estava com ele na fotografia que um dia ela viu e perguntou a ele. Era a sua finada esposa, que foi cometida por uma doença e partiu no início do seu casamento. O sonho dele era o de ser pai, mas ela foi embora antes desse sonho ser realizado. Após alguns meses de casamento, Esmeralda fez uma surpresa para o marido. Ela comprou novas lingeries, algumas com fantasias, perfumou bem o quarto e ali ela amou Silvério de maneira selvagem, como nunca antes. Silvério ia ao delírio com aquela mulher, era como um furacão que passava no seu quarto. 2 semanas depois Esmeralda preparou um delicioso café da manhã para Silvério, e ao lado da sua xícara ela colocou uma caixinha, e quando abriu, lá estava o anúncio que ele tanto aguardava: Esmeralda estava grávida do primeiro filho deles. Silvério se encheu de alegria, ele sorria como se fosse uma criança. Silvério espalhou a notícia para todos, ele seria pai, ele era o homem mais feliz do mundo. Silvério fez uma promessa, que nunca mais ele usaria aquele chicote e que trataria melhor as pessoas que estavam ao seu redor. Ele era um novo homem. Silvério e Esmeralda tiveram 5 filhos, e a família ainda iria aumentar muito mais. Eles por fim descobriram que a vida pode até ter as suas dificuldades, mas achar o caminho certo somente dependia deles mesmo. Me conta o que acharam dessa historias, apaixonados do Tubeflix. Se você fosse a Esmeralda, daria essa chance a Silvério? Não esquece de me dizer de qual região está assistindo a essa história, pois eu quero te conhecer melhor. Até o próximo romance, tchau tchau.